Olá! Estamos aqui ao vivo, mais uma live hoje para falar sobre autonomia, né? Independência emocional, como chegar nesse momento que a gente vive uma loucura, né? De choque de emoções, conflitos, a gente tentando se encaixar nessa sociedade, nessa ditadura que a gente vive aí, com um monte de gente impondo um monte de coisas pra gente, e você chegando aqui na nossa live muito bacana. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Ronange. Que bom que você tá aí, muito bom. Tava agora há pouco gravando um podcast lá no estúdio da Gramofone, né, do Alexandre, DJ Xande, muito legal. Daqui a pouco vai estar aí disponível para todo mundo, provavelmente, né? Então foi muito legal. E aí, o assunto hoje falar sobre essa coisa da autonomia, da independência emocional, e aí a gente não tem como falar sobre esse assunto sem falar da gestão da emocionalidade, falar sobre várias coisas. E aí eu agradeço aí a presença de vocês, a audiência, prestigiar. A gente vai fazer uma live bem rapidinho. Eu tô aqui meio fanho, ainda falando com o nariz um pouco estranho. Eu já tinha melhorado, mas agora a temperatura baixou, parece que eu tô com a voz um pouco fanha. Eu não tava agora há pouco no estúdio, não sei se é por causa daqui do clima. De qualquer forma, a gente vai conversar um pouquinho, mandem aí suas dúvidas, suas colocações. As minhas lives têm sido quase que algumas aulas, porque acaba não tendo muita interatividade, o pessoal acaba não colocando muito as informações, assim, as suas sugestões ou colocações, né? E eu acabo passando batido e vou falando, né? Comigo mesmo, né? Falar é tranquilo, né? Então, fiquem à vontade. Aí, se por acaso você tá aqui na live agora e ainda não me segue no canal, por favor, né, dê aí uma seguida, porque você fica sabendo das atualizações, das coisas que a gente está realizando, e aí a gente vai mostrando para vocês. É muito legal ver, né? A gente tem recebido mensagens muito bacanas. Eu ainda não sou muito de online, né? Minha presença tá mais forte nas minhas aulas, no presencial, mas de qualquer forma tento fazer o meu melhor aí. Obrigado, Rô. No sábado a gente teve um workshop de administração do tempo, né? E foi muito legal, foi uma quebra de paradigma, porque normalmente os workshops eu faço de oratória, eu quis dar uma quebrada, conversei com o pessoal, falei, vamos fazer um de gestão do tempo, foi muito bacana, quem participou lá curtiu bastante, os feedbacks foram bem positivos, uma turma muito comprometida, né? E aí já marcamos a próxima data, dia 9 de julho, a gente vai fazer o workshop de oratória lá na Joyce Santos, na Joyce Hub. Para quem é de Santos, para quem é daqui de São Paulo, próximo de Santos, participe, vai ser um dia inteiro. Um curso de oratória que é bem legal também, já faz um sucesso bem grande, né? Então fica aí a dica, se você ainda não fez, né, o workshop de oratória, o que para mim é sempre muito diferenciado, né? Porque talvez você já tenha assistido algumas lives minhas e sabe que eu sempre comento, né? Que eu tenho a língua presa, então tem essa coisa de ter uma dificuldade, né? De falar em público, sempre tive isso. E aí, com a necessidade, eu fui quebrando um pouco, trabalhando as habilidades, até chegar no momento que virei palestrante, né? Virei orador, professor, e hoje eu ensino, né? Eu acabo dando cursos de oratória e é muito legal. E a minha prática, como eu venho do comportamento, de estudar neurociência, neuropsicologia, psicologia positiva, um monte de coisas, eu acabo dando toda uma fundamentada, né, para explicar os motivos de a gente não falar em público, né, quais são as travas que a gente tem, lembrando sempre que comunicação não é um dom, né, não é uma vocação. Eu nasci para falar em público. Não, né, você não nasceu. A gente vai trabalhando as habilidades para fazer com que a coisa funcione. E aí, dia 1, 2 e 3 de julho, a gente vai fazer a imersão Marca Pessoal Sentidos, que é essa imersão que a gente tem feito, que é muito especial, que é uma imersão que foi criada para o pós-pandemia, para trabalhar um pouquinho a questão de nós ativarmos, né, o mindfulness, né, que a gente chama, mas a atenção plena, e aí trabalhando separadamente cada um dos sentidos. É um projeto muito especial que eu e a Ronange a gente
tem realizado. E eu tenho certeza que se você tiver oportunidade de participar uma imersão com a gente lá no Litoral Norte, em Camburi, é muito, muito, muito legal, tá bom? Então fica aí o convite. Se por acaso você ainda não fez marca pessoal Os Sentidos, faça. Dia 1, 2 e 3 de julho vai ser a próxima turma. E dia 9 a gente faz o workshop de oratória. Se você tiver alguém que você conheça que tem dificuldade de falar em público, tem medo ou quer melhorar a sua comunicação, por favor, se inscreva, é bem tranquilo. Tem aqui as informações no meu Instagram. E aí, bora lá. E outra coisa também, aproveitando que a gente está aqui nesse momento inicial, né, de divulgação, fazendo uma autopromoção, eu não costumo fazer, mas a galera me cobra. Ah, poxa, tem que divulgar, tal, porque é o seu canal. Aí eu também gostaria de convidá-los para curtir lá o canal do YouTube, né, que é prof.aribrito, porque tem lá um monte de coisas, né? Tem o Pessoas de Valor, tem todos os programas Pessoas de Valor lá no canal, tem as minhas lives, tem vários nuggets, né, que a galerinha chama lá, que são vídeos curtos, com dicas e um monte de coisa, vale bem a pena. Então, se por acaso você ainda não segue no meu canal lá do YouTube, por favor, fique à vontade para curtir lá, seguir, e aí você fica sempre atualizado, porque tem entrevistas muito bacanas. A semana passada a gente entrevistou lá em Salvador, né, a Reis Palite com o Flávio Maneira, né, a gente estava lá no TEDx, aproveitei, né, e acabei gravando com alguns palestrantes, né, então a gente fez essa construção aí, ficou muito legal. Olha aí, ó, só falar nele, tá aí o cara, Flávio Maneira, o nosso top chefe lá do TEDx de Salvador. Se eu não estiver enganado, o Flávio nessa altura do campeonato está em Recife. É impressão ou não? Você tava dando um treinamento no Nordeste já, né? Você já veio. A gente voltou de Salvador, o Flávio ficou lá porque ele ia dar 3 dias lá um treinamento em company, e aí depois voltava para cá e já ia de novo, subia, né, diretamente de Recife. Tá vendo? Olha só que honra, né? O nosso top lá, um dos palestrantes do TEDx de Salvador, incrível, tá aqui com a gente prestigiando, é muito legal, né? Então fica aí essa referência, porque é muito bacana, né? O TEDx depois vai estar disponível lá, as palestras no próprio canal do TED e tal, mas independente disso, a gente sempre traz muitos conteúdos. Então, se você for lá no YouTube, você vai ver, né, essas entrevistas, particularmente essa que eu fiz, o Flávio Maneira com a Reis Palite, foi incrível, uma entrevista muito legal. Essa semana a gente vai ter a Renise com o Michel, que é da Escola Zaros de Negócios, e na semana que vem vai ser a doutora André, também lá direto de Salvador. A gente está intercalando, mas também vai ser um programa TEDx, né, especial. E isso tudo tá aí, tá no canal, né, tá disponível, e isso é bem bacana. Eu trago para vocês um pouquinho esse assunto da autonomia ou da independência, né, como queira, das emoções, e na própria divulgação a gente já falou assim, tá, como que a gente consegue, né, e tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento. E agora há pouco eu estava gravando um podcast com a Renise, e a gente estava justamente entrando, tinha lá uma bibliografia que a gente estava trazendo, né, tanto de neurociência como de inteligência emocional. E aí, uma questão que é super bacana de a gente pensar é assim, como que a gente trabalha o autoconhecimento? Porque muitos autores, muitos palestrantes, muita gente fala assim, não, porque o caminho é autoconhecimento, o caminho é autoconsciência, tal, para a gente poder gerenciar melhor as nossas emoções. Aí vem o próprio fundamento do Daniel Goleman, né, essa coisa da inteligência emocional, não, porque a gente tem que saber relacionar as nossas emoções e tudo mais. Tá, mas no final das contas fica meio que uma lacuna, porque se você pegar, por exemplo, a gente aqui conversando, né, vamos ver uma conversa entre amigos, aí a gente fica, tá bom, mas como que eu faço para me conhecer? Porque se fosse algo fácil, né, aí todo mundo já se conheceria e talvez a humanidade fosse bem melhor, porque a gente ia conseguir saber aonde trabalhar ou como trabalhar para alcançar objetivos. Eu gosto de dar um exemplo simples. Quem aqui que está assistindo essa live já leu Pai Rico, Pai Pobre ou Mente Milionária? São 2 livros super fáceis, você lê e a partir daí você vai ficar milionário. É assim, né? É um livro que ensina você a ser milionário. Aí, uma pessoa que sabe que
tem uma certa dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de ler e entender, foi lá e criou um curso, criou um treinamento Mente Milionária. Né? Então tem várias pessoas que ensinam a metodologia ou o recurso que aquele livro proporciona. Tá, quantas pessoas fizeram o curso Mente Milionária ou Segredo da Mente Milionária e ficaram milionários? Vamos lá, respondam. Acho que não precisa, né? Acho que vocês já sabem onde eu tô querendo chegar. Quer dizer, não adianta você ler um livro e imaginar que porque eu leio aquele livro ou porque eu tenho aquele conhecimento, eu vou conseguir realizar aquilo. E aí me lembra um pouquinho o Flávio, como o Flávio tá aí, né? Para fazer um spoiler da palestra dele, porque ambos nas nossas palestras falamos do chá. Não adianta você ter conhecimento, mas não ter habilidade. Então, assim, você estuda e aí você conhece sobre um determinado assunto e, por exemplo, eu poderia até dar um curso de mente milionária, de segredo de ficar rico e tal. Ok, mas você pratica aquilo que você prega? Né? Você pratica aquilo que você ensina? Será que todos os professores de todas as aulas que a gente tem, por exemplo, o cara que dá aula de matemática financeira, o outro que dá aula de finanças, ele tá com as finanças dele ok? E aí, de repente, a gente começa a perceber, então, que tem milhões de pessoas que leram Mente Milionária, ou Segredos da Mente Milionária, ou Pai Rico, Pai Pobre, aí não vem o caso de ficar entrando no detalhe dos livros, e não conseguiram evoluir um quilômetro, né? Que seja aí 1 centímetro. Porque, efetivamente, conhecimento não significa habilidade. Né? Então, o conhecimento, eu tenho aquela informação e ela está dentro de mim, eventualmente eu posso até, e uma forma legal de trabalhar conhecimento, não há dúvida, isso aí já várias pesquisas mostram, é ensinando. Então, assim, você ensinar aquilo que você conhece é muito bacana. Só que aí tem uma outra questão que é você colocar em prática aquilo que você aprende, e aí então entram as habilidades. Por exemplo, eu tenho vocabulário e eu sei falar, mas na hora de eu dar palestra, é uma realização totalmente diferente. Dar uma palestra não significa que você, por exemplo, tem um conhecimento de oratória. Então eu estudei oratória, mas não significa que eu vou dar, né, a coisa. O Flávio coloca, né, não basta saber a receita do bolo, tem que saber fazer o bolo. Então eu leio uma receita e falo, agora eu sei como fazer pão. Só que na hora de fazer o pão, para o pão ficar, né, para ele funcionar, né, como um pão, eu preciso fazer e aí é uma diferença muito grande. Por isso que então a gente vê uma diferença entre ter conhecimento e aplicar esse conhecimento. E aí para mim, nesse triângulo, né, nessa triangulação entre conhecimento, habilidade e atitude, vem o que para mim falta, que é a questão da atitude. Né? E aí para mim, eu falei agora há pouco até no podcast que estava gravando com a Renise, essa questão do propósito. Né? Que para mim a atitude tem muito a ver com propósito. Isso faz sentido para você? Então, assim, se por acaso não fizer sentido eu ser rico, eu posso ler um livro Pai Rico, Pai Pobre e de repente não aplicar aquilo na minha vida, porque para mim, de repente, aquilo não é importante. Para uma outra pessoa que talvez nem tenha lido o livro, mas está num caminho muito mais avançado para ser milionário do que eu que li o livro. Por quê? Porque de repente aquela pessoa tem atitude milionária. E aí então quando eu começo a perceber, desde lá do Napoleão Hill, né, de 1929, a Lei do Triunfo, e aí eu começo a ver, poxa, ele entrevistou 16 mil pessoas que tinham uma mente triunfante, né, uma mente bem-sucedida, para poder modelar, para as pessoas poderem pegar aquilo como referência. Aí você começa, poxa, eu li e vi o que aquelas pessoas faziam. Agora, como que eu vou fazer? E aí então a diferença do mindset que é, eu tenho, né, efetivamente a atitude para fazer aquela relação, né? Aí o Flávio, vou abrir a câmera para a gente fazer uma live. O Flávio, a gente tá tão afinado, né? Mas é bem isso, né? Quer dizer, aí envolve a questão do sistema límbico, né? Das nossas emoções. Porque se eu não tiver propósito naquilo, se eu não tiver algum sentimento sobre aquilo, e aí gerar reações emocionais, efetivamente aquilo para mim é só um conteúdo. Então, quando eu assisto uma aula, eu tô lá assistindo uma aula assim, pô, legal, que bacana. Aí, de repente, aquela aula me transforma porque ela tocou nas minhas emoções. A gente transforma as pessoas quando a gente toca efetivamente nas pessoas, né? Tá na cama é ótimo, hein? Já tá no fuso horário de Recife, né? Flávio Maneira, TEDx dormindo, que vergonha, Flávio. Se fosse São Paulo, a gente ia dormir 1h da manhã, né? Mas tá certo que eu entendo, né? Daqui a pouquinho tu já tá dando treinamento logo cedo, né? Então, muito legal. De qualquer forma, obrigado por você prestigiar, sabe que eu sou teu fã, né? Então você
você é um cara incrível, né? E também um dos apresentadores do Pessoas de Valor, eu não posso deixar de colocar isso, né? Então, a gente que faz o programa Pessoas de Valor e que tem a oportunidade de entrevistar pessoas como a gente entrevista, né? Os cérebros do planeta, é uma oportunidade muito bacana de dar um upgrade também no nosso próprio cérebro, né? Principalmente nas nossas reflexões. Mas de qualquer forma, vamos voltar então para essa questão da autossuficiência ou da autonomia emocional. A gente parte do princípio que não adianta, e aí tem essa coisa da autoajuda, que é, vou ler um livro e vou me transformar. Se eu não tiver atitude, se eu não tiver um propósito para aquilo, não adianta muito, porque eu sempre fico pensando, poxa, o que que faz você fazer aquilo? Outro dia eu estava falando, né? Poxa, uma pessoa era camelô e de repente virou um grande empresário. O que que faz uma pessoa virar, né, um grande empresário? Ela trabalhava na rua vendendo água, né? E aí virou uma pessoa que hoje ensina, né, para um monte de gente. Porque essa pessoa, na essência, tinha um propósito e aí ela explodiu nisso. Tem vários outros elementos? Claro que sim, não vamos ser ingênuos, né? Existem toda uma construção em cima disso. Mas quando a gente pensa nessa questão da independência, a primeira coisa que a gente tem que pensar e aí vem um pouquinho da psicologia positiva, da questão dos relacionamentos, né? Então, assim, o quanto eu estou vivendo a minha vida ou eu estou vivendo a vida dos outros? Como eu estou conectado, como que é a minha construção dos meus relacionamentos com as outras pessoas? Porque, em geral, a gente fala de reações emocionais ou de sentimentos e a gente está muito ligado aos estímulos externos. Então, assim, quando uma pessoa fala alguma coisa para você, se essa pessoa tiver uma importância para você, aquilo vai tocar muito mais do que um desconhecido. Por exemplo, um desconhecido falou para mim, eu não gosto de você. Ok, de repente não me trouxe nada. Só que aí pega uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, fala, eu não gosto de você, aquilo lá vai me tocar muito mais. Por quê? Porque eu coloco um valor emocional naquela fala. Então deixa de ser simplesmente uma questão cognitiva de eu entender o que aquela pessoa está falando, mas também para gerar um valor emocional para mim. E isso muda muitas coisas. E aí quando a gente fala de independência, a gente está falando de começar a entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Porque a emoção, eu sempre gosto de pensar que emoção são reações emocionais, né? Uma emoção não existe uma emoção, existe uma reação emocional. Para existir uma reação emocional, teve que ter um estímulo. E aí, para ter um estímulo, não tem jeito. A gente tem que falar dos sentidos. Como que eu vou ver ou ouvir o que o outro me fala? Então, uma pessoa que me ama fala assim, eu não gostei daquilo que você fez. É completamente diferente de uma pessoa que eu nunca vi falar, eu não gostei daquilo que você fez. Porque naquele momento, eu não tenho uma conexão emocional com aquela pessoa desconhecida, mas tenho com outro conhecido. Então, eu vou interpretar, vou escutar de forma diferente. Então, eu colocar o meu estado de atenção e me conectar com o que eu estou ouvindo e o que estou vendo tem muita relação com como eu vou interpretar as coisas que acontecem comigo. Então, se você agora fala boa noite, né, super animado, aí eu ouço falar, que legal, tá animado. De repente uma outra pessoa chega e fala boa noite, aí você tá de mau humor, né, você tá com as emoções negativas à flor da pele. Aí a pessoa fala boa noite por quê? O que aconteceu? Caiu da cama? Você já vai dar uma reação, quer dizer, você está muito mais reativo porque as tuas emoções estão pendendo para baixo. E aí, então, como conseguir ter essa relação de não ser reativo, né? A gente fala muito no mundo corporativo de reativo e proativo, mas isso vale também para o nosso dia a dia, né? Para os relacionamentos, para a nossa vida. Eu, por exemplo, falo de resiliência. Poxa, eu levei uma porrada na minha empresa, cheguei em casa, descontei na minha filha, descontei na minha esposa, descontei na minha irmã, né? Por quê? Porque eu não tenho resiliência. Aí veja que uma emoção está conectada à outra e eu não consigo separar as coisas. Então, o primeiro ponto é entender qual é o meu peso em relação ao que as pessoas falam. Então, se o Flávio, por exemplo, que é uma pessoa que eu admiro, fala assim, Ari, poxa, que bacana, aí eu vou levar com um peso diferente de uma outra pessoa que de repente não tem o valor, que eu não conheço direito, e fala, que bacana, tá bom. É um elogio? É um elogio. Só que vem de formas diferentes, porque eu estou dando um peso diferente. Até aí tudo bem? Faz sentido para vocês? Quer dizer, a gente está falando de uma relação emocional, a gente está falando de uma construção entre significado e emoções. O problema disso tudo é que muitas vezes a gente acaba embaralhando isso tudo. Então, assim, a gente acaba colocando as emoções aonde não deveria.
Porque às vezes, para eu dar significado para as coisas, eu teria que esvaziar as emoções. E não é todo mundo que consegue. Por isso que o trabalho de inteligência emocional, o trabalho da gestão da emocionalidade, não é, agora eu sou frio, agora eu não me sinto, eu não me emociono com mais nada. As pessoas podem falar o que for que eu não sinto nada. Não é isso, porque isso no final das contas é uma fuga. O que a gente precisa é entender que eu, conhecendo cada uma das minhas emoções e conhecendo como cada estímulo faz eu reagir, eu consiga me preservar e trabalhando essas emoções de forma que quando uma pessoa fala para mim uma coisa que é negativa, eu consiga receber aquilo como uma crítica construtiva e tá tudo bem, né? Aquilo lá não vai me destruir. Eu dou exemplo do professor lá, eu dava aula para 100 alunos, aí todo mundo elogiava, aplaudia, tá, um aluno falava, tua aula é uma porcaria. Aí eu ia dormir com aquela crítica. Então assim, não adiantava ter grande parte elogiando, a gente acaba vivendo na rede social, né? Tem um hater, né? Que a gente fala dos haters. Pô, tem um monte de gente seguindo, um monte de gente elogiando e tal. Só que aí tem aquele cara que manda uma piadinha, ou manda uma mensagem, tal, uma provocação e tal. Faz parte. Agora, como que eu interpreto aquilo? Né? E mais do que isso, aquilo tem a ver comigo ou tem a ver com aquela pessoa? Às vezes o sentimento que ela tem é um sentimento negativo porque ela gostaria de estar naquela posição, e aqui eu não estou nem falando de inveja, ciúmes e tal, mas de estar naquela posição por ela, por si só, e aí então ela vai ser agressiva. E a gente muitas vezes acontece isso, a gente despeja um sentimento, né, tem uma reação emocional com a outra pessoa que tem muito mais a ver com a gente do que com aquela pessoa, com o estímulo dela. Por isso que então a gente tem que começar a conhecer um pouquinho as nossas emoções. Então assim, como que eu me sinto quando eu sou elogiado? Como eu me sinto quando eu sou criticado? E quando eu começo a fazer esse tipo de análise, eu estou colocando consciência nas minhas emoções. Esse é o primeiro ponto. Então, né, se a pessoa perguntar assim, pô, você está falando, mas está enrolando. Né? Na prática, como que seria isso? Né? Me fala de forma pragmática. Primeira coisa é entender, né? Então colocar ciência em cada uma das nossas emoções. Então eu falei uma coisa para a Ronange que não era para a Ronange. Tinha a ver comigo, né? Eu sempre falo isso, a gente conversa muito, eu e a Rô, a gente, às vezes até dando treinamentos e tal, isso vale, né, para várias pessoas também. Às vezes a gente está falando o que a gente está sentindo da gente mesmo e fala para o outro como se tivesse o problema externo. A gente gosta de culpar o outro. E às vezes a gente tem que começar a tirar essa culpa e assumir responsabilidades. E aí conhecer as emoções dá um pouquinho dessa maturidade emocional, que é entender aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. E aí a escuta consciente tem a ver com isso, né? Eu escutar o que a Ronange está me falando e eu escutar o que o Ari está falando me traz uma propriedade de entender que de repente aquilo que eu estou ouvindo naquele momento tem mais a ver com os medos ou com as ansiedades daquela pessoa que está me falando aquilo e não comigo. E se isso é uma verdade, se isso vale, também vale para o outro lado, que é quando eu estou falando, talvez aquilo que eu esteja falando não tenha a ver com o outro, mas tenha a ver comigo. E aí, como que eu me sinto em relação a isso? Então, como que eu me sinto quando eu entendo os meus medos? Eu, por exemplo, tenho medo de voar. Aí eu vou pegar o avião, aí eu fico todo apavorado antes, tal, sofro ansiedade. Aí, num determinado momento, eu penso, poxa, mas agora eu tô consciente que eu tenho medo de avião. Então, assim, eu não tô no avião, para que eu tenho medo agora? O voo que eu vou pegar é amanhã de manhã. E aí eu tô sofrendo por antecipação, por antecedência de um medo que efetivamente nem existe. Porque agora eu não tô voando. Mas percebe que a gente fica antecipando? Aí amanhã eu vou para uma entrevista de emprego. Aí eu não vou dormir porque eu fico preocupado se a entrevista vai ser boa ou não. Olha como o sentimento vem antecipado, como essa reação emocional vem antecipada, e aí eu começo a sofrer por antecedência, e muitas vezes esse sofrimento nem vira realidade, que é aquele que a gente fala das preocupações. Quer dizer, esse sentimento que eu tenho nesse momento nem vai se realizar. Aí eu fui lá, por exemplo, estava em Salvador, fui para Salvador, voltei, o voo super tranquilo, e de repente eu estaria sofrendo na véspera pensando, ai meu Deus, Salvador tem muita turbulência, ai que não sei o que, e de repente nem tem, né? Nem teve, podia ter naquele dia, não teve. E isso tem a ver então com essa questão das emoções. Então assim, eu consegui identificar quais são as emoções que vêm
quando eu recebo determinados estímulos. Quando uma pessoa me critica, como que eu me sinto? E aí, a partir daí, eu fico, opa, peraí, isso é bacana. Aí, de repente, isso aqui não é bacana. Aí, o que eu vou fazer? Eu sei que, por exemplo, pegando aqui de novo a Ronange. A Ronange me fala algumas coisas que me perturbam. Então, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou evitar conversar com a Ronange. A Ronange sempre me incomoda. Aí eu começo a frequentar lugares e andar com pessoas que me trazem emoções positivas. Eu não sou obrigado a conviver com uma pessoa que me traz coisas negativas. Então tem uma pessoa que vive me criticando. Só que chega um determinado momento que eu penso, poxa, essa crítica não tem a ver comigo, tem a ver com ela. E aí, para que eu vou ficar convivendo com essa pessoa para ficar me torturando? E de repente essa crítica até esvazia, porque chega um momento que eu já percebo que a crítica da outra pessoa, ela nem me toca mais. E aí eu não aprendo mais com essa pessoa. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que vem e me critica e eu percebo que aquilo tem fundamento e eu vou me construir através daquela crítica. E aí então eu vou ressignificar aquele sentimento, aquelas emoções. A partir daí eu penso, opa, bacana. E isso tem a ver com a gestão da emocionalidade. Quando eu começo a ter independência emocional, é quando eu começo a dar propriedade, entender os significados e como cada um desses significados e, portanto, dessas emoções que trazem esses significados tem a ver comigo. Então eu, por exemplo, adoro, né? Eu acho que tem a ver com dopamina, né? Eu adoro elogio, adoro reconhecimento. Quando o pessoal chega pra live e começa a apertar os coraçõezinhos, eu lembro que eu fazia live com o Roberto lá no final do ano, a gente estava fazendo meditação, aí ele falou, olha, cheio de coraçõezinhos, as pessoas ficavam clicando nos coraçõezinhos, a gente se enchia, né? Falava, ai, que bacana, tal, que legal. Por quê? Porque é o reconhecimento, é quase, né, produção de dopamina naquele momento. Só que chega uma hora que isso é muito infantil. Porque aí eu começo a fazer as coisas para os outros. Eu começo a viver a vida para os outros. Por quê? Porque eu estou esperando aplauso. Eu estou esperando um abraço. Eu estou esperando reconhecimento. E aí a minha vida começa a ser para os outros. E eu deixo de viver a minha vida para mim mesmo. Olha que incrível. Eu começo a trabalhar em busca de reconhecimento, eu começo a conviver com pessoas em busca de reconhecimento, começo a me doar para os relacionamentos e no final das contas eu viro refém disso tudo. Porque no final das contas eu não estou curtindo efetivamente as minhas próprias emoções, os meus sentimentos, eu simplesmente estou fazendo algo para poder agradar os outros. E aí se eu faço tudo para agradar os outros, eu estou me agradando? Eu estou vivendo a minha vida? Ou está vivendo a vida do outro? E aí tem gente que vive uma vida inteira vivendo a vida dos outros, aí chega um belo dia, acorda e fala, meu Deus, eu fiquei a vida inteira vivendo a vida dos outros, né? É quando a Rô está colocando, né? Quando a gente ignora o fato e o conteúdo perde totalmente o sentido. Quer dizer, agora agradar o outro não faz mais sentido para mim, porque agora eu entendo que eu queria me agradar, e eu fico o tempo inteiro buscando essa recompensa. Aí, lógico que eu não vou ficar feliz, né? Lógico que vai ser um problemaço, porque na prática a gente fica nessa roda, né? O tempo inteiro, que eu considero quase uma ditadura. Que a ditadura da felicidade, na verdade, não é você ficar querendo ser feliz o tempo inteiro. A ditadura da felicidade, ela é um pouquinho mais ingrata, porque a ditadura da felicidade te impõe de você ficar querendo agradar os outros o tempo inteiro. Né? Fazer os outros felizes, muitas vezes colocando a tua infelicidade em jogo. Porque, no fundo, você não está sendo feliz colocando a felicidade dos outros em jogo. Olha que louco, né? Parece um contrassenso, mas a gente acaba fazendo isso. E isso é uma dependência. Né? Eu gosto muito do Stephen Covey quando fala da interdependência, né, nas relações. Se eu me dou para uma pessoa e ela se doa para mim, e ela me faz feliz e eu faço outra feliz, nós estamos nos fazendo felizes. Agora, quando eu faço o outro feliz, mas o outro não me faz feliz, eu estou vivendo essa ditadura. Porque eu estou simplesmente vivendo pela felicidade do outro. Em outras palavras, a gente primeiro precisa saber o que faz a gente feliz. Eu pergunto para você nesse momento, você sabe o que te faz feliz? O que te traz propósito? O que te traz brilho nos olhos? E aí tem gente que fala assim para mim, eu sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pela minha namorada, pelo meu namorado, ou pelo meu filho. E aí você percebe que a gente está falando do outro. A gente não está falando da gente. Quando a gente fala de relacionamentos, muitas vezes essa felicidade tem a ver com o outro.
e não com a gente. E aí é aquela coisa, vamos colocar nossa felicidade primeiro. O que que me faz feliz? Essa é a pergunta profunda da live de hoje. Porque se você conseguir responder, e não é uma pergunta fácil e nem uma resposta mais fácil ainda, se você falar assim, tá, eu vou mergulhar no meu eu e começar a me perguntar o que me faz feliz. E aí, de repente, nesse momento, você começa essa jornada do autoconhecimento. O autoconhecimento começa por você se perguntar e você se responder. Eu não vou perguntar para alguém, vou perguntar para a Érica, para minha esposa, o que que me faz feliz? Porque talvez ela fale assim, eu acho que o que te faz feliz é um bom prato de comida, ou então eu te faço feliz, mas eu tenho que me perguntar, o que que me faz feliz? E aí, de repente, o amor que eu sinto pela Érica me faz feliz. Amar a Érica é muito feliz. E de repente sentir que ela me ama é muito feliz. Então eu vivo um relacionamento onde eu amo e sou amado, e isso traz uma felicidade. Agora, se eu só proporcionar felicidade para o outro, eu vou ser feliz? Não. Por isso que é muito ingrato, às vezes, relacionamentos, que eu gosto de citar a Silvia Malamud, que ela fala dos sequestradores de almas, a gente já entrevistou ela no Pessoas de Valor, tá lá no site, pessoasdevalor.com.br, que a Silvia fala justamente isso, né? Essa questão de às vezes você perde a alma pro outro, você vive a vida do outro e você tá um zumbi, você fica completamente esvaziado. E aí qual que é a ideia? A ideia é assim, como que eu me encho de novo? Me conhecendo e sabendo o que que me traz essa felicidade, esse bem-estar. Gosto do conceito de bem-estar acima da felicidade, já falei isso em outras lives, porque talvez felicidade seja muito bacana, mas bem-estar é mais completo, é mais pleno. Porque eu sou feliz, mas também sou saudável. Porque também não adianta viver a felicidade e não ser saudável. E aí então quando você completa o ser saudável com o ser feliz, aí fica muito mais bacana. Então, no momento que eu penso o que que me faz feliz e o que que me torna saudável, aí eu estar num relacionamento violento, pode ser que você seja feliz, porque você é apaixonado por aquela pessoa, só que você não vive bem. Você não tem qualidade de vida porque, de repente, você é agredido verbalmente ou fisicamente. Porque, às vezes, a violência moral é mais delicada até do que a própria violência física, embora ambas sejam totalmente terríveis. Aí eu falo, poxa, eu preciso ter independência emocional. Aí eu preciso, então, começar a pensar o que que me faz ser essa pessoa, né? Me conhecer. E aí, então, o autoconhecimento começa com uma perguntinha, que é assim, o que me faz feliz? Quando eu pergunto para você o que que te faz feliz, ou o que que te faz saudável e feliz, né? Pensando no bem-estar, você começa, então, um exercício para dentro de você, que é o que a gente faz muito nos treinamentos. Uma pessoa que vai fazer o Marca, uma pessoa que vai fazer qualquer um dos nossos treinamentos, das vivências, elas vão colocar isso em jogo, né? Será que você realmente está... No caso dos sentidos, né? Pô, será que eu me enxergo? Será que eu enxergo a minha felicidade? Às vezes eu estou fazendo o outro feliz, mas eu não estou feliz. E isso, quando cai essa ficha, é bastante desconfortável. Então, o dependente emocional, aí o Stephen Covey, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, coloca muito essa questão das interdependências, né? Quando eu tenho o centro do trabalho, aí eu perco o trabalho e minha vida se vai. Quando eu tenho o centro a família, se a família tem algum problema, eu fico totalmente desequilibrado. Por quê? Porque eu estou centrando a minha felicidade no outro, no exterior, no trabalho, na saúde física, né? Em várias coisas lá que você está colocando, né? Eu adoro fazer academia, a pessoa está lá na academia, está feliz, mas parou para pensar se ela realmente está feliz dentro dela? Ou ela está trabalhando o corpo para ser feliz, para o outro ser feliz, para ter um bom corpo, ser uma pessoa saudável para o parceiro ou para a parceira? Olha que louco isso, né? E é extremamente opressor, né? Porque no final das contas, a gente acaba entregando algo para o outro e que não recebe em troca. E aí os relacionamentos ficam esvaziados. Num primeiro momento é bem bacana porque como eu entrego, eu fico feliz por estar entregando. A minha entrega me traz felicidade num primeiro momento. Só que quando eu não tenho essa reciprocidade, chega uma hora que eu começo a saturar porque eu fico, poxa, só eu estou entregando. E aí começa aquelas cobranças. Final de relacionamento normalmente é assim, poxa, você não fez isso, isso, isso. Aí vem uma lista de coisas. Aí fala, pô, por que você não falou isso antes? Porque a gente estava dependente emocionalmente. Quando a gente cria uma dependência emocional,
a gente faz tudo pelos outros ou por alguma coisa, porque às vezes essa dependência pode ser até um emprego, pode ser um trabalho, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. E aí a gente muitas vezes só vai perceber isso quando esvaziar, né? Quando aquilo lá desaparecer. Aí eu perdi o dinheiro, perdi família, perdi não sei o quê. Aí eu começo a pensar, nossa, olha só o que aconteceu, tal. E aí a pessoa tem consciência. Então essa consciência emocional começa respondendo essa questão, né? Não o que você entrega para os outros, mas o que te faz pleno no que você recebe. E às vezes a gente vai entender, depois de uma certa jornada, que não é uma entrega que o outro está fazendo. A gente entrega tantas coisas legais para os outros, né? A gente faz muita gente feliz de repente, a gente torna as pessoas diferentes. Mas e a gente? Eu gosto de pensar que eu, por exemplo, quando eu estou dando aula, eu sempre termino uma aula e penso, o que eu aprendi naquela aula? Eu termino uma imersão onde foi super profundo, um monte de gente se transformou, regressão, hipnose, um monte de técnicas e tal, super profundo. E aí quando termina, normalmente quando a gente está voltando dos retiros, das imersões, aí tá eu e a equipe, a gente volta no carro pensando assim, o que a gente ganhou com isso? O que trouxe pra gente? E aí quando eu saio de um treinamento, eu penso, meu, quanto que eu evoluí, quanto que eu cresci com as trocas que tiveram lá. Então, assim, eu posso ter entregado bastante coisa, mas a minha independência emocional me permite também receber. E isso é o difícil nos dias de hoje. Por quê? Porque se você for querer trabalhar você, trabalhar a sua felicidade, as pessoas muitas vezes vão falar que você é egoísta. As pessoas vão rotular você egoísta simplesmente porque você se deu o direito de pensar em você. Olha que incrível. A gente está falando uma sociedade que se você olhar para a tua felicidade e depois olhar para a felicidade do outro, muitas pessoas vão te criticar. E aí então a gente fica constrangido de pensar na nossa própria felicidade e vai pelo automatismo, sem pensar, fazendo cada vez mais pelos outros para poder produzir essa tal de dopamina, né? O reconhecimento de, poxa, você é o cara mais legal da turma, poxa, como você é um professor legal, poxa, como você é um irmão legal, como você é um filho legal, como você é um pai legal. E a gente não se permite, de repente, sair de relacionamentos doentios, relacionamentos que trazem prejuízo pra gente. E aqui eu não estou só falando de relacionamentos amorosos, vários tipos de relacionamento. E aí eu estou trabalhando, de repente, num projeto, que aquele projeto, eu acrescento para o projeto, mas o projeto não traz nada para mim. Eu estou lá numa imersão, e de repente eu fiz a imersão, foi incrível para todo mundo que está lá, mas para mim não. E aí eu fico pensando, poxa, mas o que eu ganhei? Eu não ganhei nada. E aí então esse exercício que começa de reflexão, de você começar a entender, poxa, tem relacionamentos, ou tem projetos, e tem atividades que vão me trazer, né, benefícios diferentes de outros. E aí, com o passar do tempo, você começa, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui traz benefícios, mas me machuca. Essa amizade aqui é ótima, só que ela me machuca mais do que traz benefícios. Então, assim, mesmo que tenha uma amizade legal, de repente a gente vai percebendo com o tempo que essa amizade é uma amizade que só vai, né? Tá aqui a Ronange confirmando, né? Nas amizades também acontece muito, né? Eu penso assim, poxa, eu gosto muito de pensar aqui na minha relação, por exemplo, dentro de casa. Pô, qual a relação? O que eu dou para minha filha? Né? Dou tudo, minha filha é minha vida. Só que assim, eu tô recebendo também dela. Eu me vejo nela. A mesma coisa com a Érica. Poxa, a pessoa que eu mais amo nesse mundo é minha esposa, né? E não é porque é minha esposa, né? Eu amo a Érica. E aí quando você ama a sua esposa ou ama o seu marido, você começa a distorcer porque você às vezes ama o casamento e não ama aquela pessoa. E assim, o relacionamento é importante? É, mas ele consolida o relacionamento. E aí é o relacionamento entre duas pessoas. Eu vi muita gente se separar porque ficou casado muito tempo e amava o casamento. Era aquela sensação de ter alguém, era a sensação de pertencimento. Ah, eu pertenço a uma família. E às vezes você casou com uma família e não com uma pessoa. Aí quando eu fico pensando, poxa, o sentimento que eu tenho, por exemplo, aqui eu vou fazer uma declaração de amor, vocês me perdoem, mas assim, o amor que eu sinto pela Érica é muito maior do que o casamento. Então, para mim, o casamento é secundário. Embora o casamento também seja uma propriedade, seja um sentido, claro que sim, né? Porque ele que consolida, ele que dá essa base para a gente estar juntos. Mas a verdade é que quando você
convive com uma pessoa e aí o casamento é mais importante, a relação desaparece. E eu vejo muito, principalmente nos treinamentos, pessoas que nos procuram e você percebe que o casamento tá lá, mas o relacionamento não tá porque a pessoa não reconhece mais a outra e nem se reconhece nesse relacionamento. E aí então vem a pergunta de novo, para não ser retórico, né? O que te traz felicidade? Nesse momento, faz esse questionamento, né? Essa coisa, né? E aí a Lari tá colocando aqui, obrigado pela tua participação. Ter essa consciência é o primeiro passo, né? Eu ter a consciência de mim para ter a consciência de o que eu estou colocando no meu relacionamento. Às vezes a gente fica cobrando o outro, né? Poxa, minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada, e a gente entrega? A gente faz isso? A gente está presente ali, né? A gente fala muito de meditação, mindfulness e tal, e aí de repente a gente está num relacionamento que as partes não estão lá. Aí pode ter uma casa? Pode. O casal construiu uma casa, comprou uma casa? Sim. Mas tem um lar? Tem alma? Não. Aí de novo a Silvia, né? Sequestrador de almas. Quer dizer, uma casa que não tem alma. E aí uma casa que não tem alma, pode ter um relacionamento? Pode. Mas não tem amor. Porque aí falta alma. Então quando eu amo a pessoa, de repente eu penso muito assim, sabe? De repente você nem fala com a pessoa às vezes durante o dia inteiro, mas você sente. Eu brinco muito com a Érica que às vezes quando eu tô próximo, parece que as células pulsam, sabe? Fica pulsante. Aí quando eu tô agora com a Maria Clara, eu sinto a mesma coisa, sabe? Eu vejo a minha filha assim, eu fico pulsante. Eu não preciso falar nada. Isso é sentimento. Agora, eu só vou conseguir ter consciência disso e aí poder entender o que esse pulsar, né, esse flow, quando eu tô com a Érica, com a minha esposa, quando eu tô com a Maria Clara, minha filha, é entender o que isso traz de benefício para mim. Então, assim, eu sou feliz? Sou. E aí, por que eu sou feliz? O que me traz felicidade? Aí, de repente, eu começo a perceber que tem muito a ver com as pessoas que eu escolhi ao meu redor. Eu gosto muito de pensar que eu dou palestras às vezes, e já falei isso várias vezes nas aulas, eu não preciso ter 1000 alunos numa sala de aula, eu tenho 10. Mas na hora que tem poucas pessoas numa palestra, no workshop, mas eu vejo o brilho nos olhos, eu me realizei. Porque eu vi aquele brilho nos olhos e eu sei que aquele brilho nos olhos, por exemplo, nessa live aqui, eu tô sentindo o teu brilho nos olhos porque tem a ver com o meu brilho nos olhos. Se você achar que eu tô fazendo uma live aqui simplesmente para cumprir um protocolo, olha, alguém agendou uma live e você vai fazer uma live, ou então você vai participar de um TEDx, ou vai participar de um Brain Talks e tal. Poxa, claro que são eventos maravilhosos, claro que é super importante, mas se você fizer algo e não proporcionar brilho nos olhos, significa que você não brilhou seus olhos. E aí vem a pergunta que é simples, né? Que eu falei, né? A tua felicidade, o que te traz brilho nos olhos? É a tua filha? É teu namorado? É teu trabalho? É o teu propósito? E aí então, eu, por exemplo, vejo os coraçõezinhos subindo, as pessoas falando dos coraçõezinhos. Poxa, coraçãozinho dá brilho nos olhos quem tá fazendo live? Claro que sim. Mas sabe o que me dá brilho nos olhos? Quando eu vou fazer um workshop, que nem sábado agora a gente fez um workshop, e aí quando terminou, uma pessoa falou assim pra mim, meu, eu me transformei hoje. Pra mim mudou a forma de pensar. Olha, era um workshop de administração do tempo, que em tese, né, é pouca inteligência emocional. Mas a pessoa falou isso pra mim, não foi uma só. Mas pra mim isso é o melhor brilho nos olhos, porque assim, naquele momento que a pessoa falou aquilo, sem ela saber, né, se ela estiver assistindo, claro, ou ver esse vídeo depois ela vai saber, mas pra mim, eu entregar o meu propósito é maravilhoso, porque mais do que coraçãozinho, mais do que reconhecimento, é perceber que a minha realização é poder tocar as pessoas e poder ajudar nas suas próprias transformações. É pegar pessoas que estão vivendo sem ter consciência de que estão vivendo, que é aquela coisa da zona de conforto do cérebro, né? Só estão sobrevivendo, para começar a viver. Viver intensamente é colocar emoção. É colocar fogo. A gente trabalha muito lá no sentido dos elementos da natureza. Coloca fogo na tua vida. Coloca emoção, né? Paixão tem a ver com isso. A gente entrevistou a Rê, né, que está lá no Pessoas de Valor também, que fala sobre essa questão, né? Tem que ter paixão. Se você não tiver paixão, como que você vai conseguir viver? Como que você vai conseguir fazer as outras pessoas felizes? Como que você vai ser feliz? E aí então você tem que se apaixonar
por você. Você tem que ir lá no fundo e falar assim, vamos começar o trabalho de autoconhecimento? Pode ser fazendo meditação, yoga, pilates, não importa qual é a tua jornada. Você pode fazer um monte de treinamentos, como eu falei, ler um monte de livros, ter um conhecimento incrível e não ter mergulhado na piscina. Eu já li tudo sobre natação, mas nunca entrei numa piscina. Nunca nadei. Então, assim, eu sei o que é natação? Sei o que é uma piscina? Sim, mas eu não sei nadar. E a vida é isso. Eu conheço gente que estudou filosofia, que é doutor em filosofia e nunca viveu. Percebe? Então, assim, eu saber todos os filósofos e falar aqui sobre todos os filósofos não é a mesma coisa que viver. E aí eu, sinceramente, torço para que você viva, independente de conhecer todas as filosofias, de ter conhecido tudo sobre o pensamento humano, ou ter estudado psicologia, ter estudado tudo sobre as emoções, os sentimentos. A grande questão da autonomia é que quando eu vou buscar minha autonomia, minha independência emocional, nesse momento eu estou assumindo a responsabilidade. Eu paro de culpar os outros. Eu não vou ser infeliz porque alguém me fez infeliz, porque a responsabilidade é minha. Eu vou escolher esse caminho. Então, no momento que eu falo assim, a partir de agora, eu vou me permitir sofrer ou não sofrer pelo que você me falar, pelo que você expressar, pelo como você agir. Agora, enquanto eu estiver me machucando pelas tuas atitudes, enquanto eu estiver me machucando pelas tuas palavras, significa que eu estou dependente de você. De novo, é Steven, né? O Covey. É essa coisa de a gente estar dependente do outro e aí a gente fica rodando em círculos, porque eu estou querendo te fazer feliz e eu estou abrindo mão da minha própria felicidade para isso. Então, escolher o brilho nos olhos é entender que talvez as palavras e as atitudes dos outros não pesem tanto mais a partir de agora. Porque aí começa uma jornada de pensar, poxa, a partir de agora eu vou seguir a minha própria jornada. Eu vou sofrer com os meus próprios pensamentos, com os meus próprios sentimentos. E aí nesse momento eu busco essa independência emocional. Compliquei demais? Não. Faz sentido? Eu tô aqui falando, o problema de lives quando a gente fala, né, embora vocês interagem e tal, mas a sensação que dá é que a gente tá falando pra gente mesmo. E a gente tá também, né, claro, porque é um exercício. Às vezes eu tô falando aqui, por exemplo, e a gente falou agora mesmo, acabamos de gravar o podcast lá, e aí de repente, um monte de coisas que a gente falou, eu terminei o podcast falando isso. Falei assim, olha, agora, tudo que a gente falou aqui no podcast, e vale pra live, tudo que eu falei aqui na live, a gente encerra. Agora, não adianta nada eu falar tudo isso, desligar aqui e tomar banho e sair com os meus amigos e deixar a Erika aqui do meu lado. Né? Deixar a Erika em casa ou deixar a Maria Clara em casa. Quer dizer assim, faz sentido para mim falar e não aplicar? Aí, de novo, aquela coisa, ter o conhecimento, mas não trabalhar a habilidade, principalmente a atitude. Então, assim, para mim, mais importante do que conhecer filosofia é viver. Mais do que conhecer psicologia é sentir. E respeitar as tuas próprias emoções. E aí, então, essa consciência, né, das tuas emoções e a consciência do que te machuca e do que não te machuca é muito evolutivo. Porque, para mim, as maiores dores que eu senti foram as dores que me fizeram evoluir. Porque crescer dói. Essa é uma frase que parece ser de autoajuda ou até uma frase de Facebook, né? Mas a realidade é que crescer dói. E aí crescer é parar de ouvir o outro para ouvir você. E às vezes a gente ouvir a gente mesmo dói. Porque às vezes os sentimentos mais negativos estão dentro da gente e não no outro. Por isso que a gente fica vivendo os sentimentos e as emoções dos outros. Para mim é muito mais fácil fazer você feliz do que me proporcionar felicidade. Porque eu vou ter que olhar as minhas feridas. E às vezes a gente fica querendo não olhar para essas feridas. Então assim, no momento que a gente assume, olha, eu vou viver eu vou começar a curar as minhas feridas, eu vou começar a identificar quais são essas feridas e o que elas me proporcionam, o que elas geram de reações emocionais, de repente eu começo a ter uma postura completamente diferente. Então olha que incrível, eu vou começar a fazer um trabalho de olhar para as minhas feridas e aí parar de ficar curando as feridas dos outros, porque aparentemente a gente acha que é mais difícil curar a ferida dos outros, mas é muito mais fácil. Olha para a tua ferida e veja efetivamente se você está fugindo dela, cuidando da ferida dos outros. Né? Eu tenho minhas dores, e aí eu não quero sentir as minhas dores, então eu vou sentir as dores dos outros, e aí assim vão ter um monte de relacionamentos abusivos, cada vez mais abusivos, para poder fugir das tuas dores. É como se eu fosse me esconder lá nas tuas dores, para não olhar para as minhas próprias feridas. Tudo bem?
Deu para dar um fechamento? Eu sempre fico preocupado porque a gente fecha uns temas, a gente discute com a equipe e tal. Poxa, qual que vai ser o tema da live e tal? Tem alguns temas que são mais atraentes. Eu fico pensando, se eu fizesse uma live por mente milionária, como ficar rico, de repente se ia ter audiência. Mas se um dia vocês verem no meu canal alguma live falando sobre isso, pode ter certeza que eu fui hackeado. Porque se é um assunto que eu nunca vou trazer para vocês, a não seja para criticar, é esse tipo de tema. Porque para mim, o autoconhecimento e a felicidade, o bem-estar é a maior riqueza que a gente pode ter, tá bom? Obrigado pela participação de todos vocês. Rô, obrigado pela tua participação, Priscila, Rodrigo, todo mundo que está aí, né, comentando, muito bacana. Se você achou que faz sentido essa live e é alguém que você quer ouvir, manda um aviãozinho. Não esquece, dia 9 de julho a gente vai fazer o workshop de oratória lá no Joyce Hub em Santos. E dia 1, 2 e 3 a gente vai fazer uma imersão marca pessoal sentidos, que é super legal para a gente ativar todos os sentidos e trabalhar com os elementos da natureza. Então tá aí, é só me procurar lá no Instagram, que eu estou à disposição de vocês, e é um prazer enorme. Marcelo Catarino, obrigado também, querido, por você tá aí participando. Tanta gente bacana. É aquela coisa, se eu tô aqui com brilho nos olhos, certamente tem a ver com essa questão de saber quem que tá aqui nesse momento. Mais do que reconhecimento, é saber que a gente tem bons amigos, tá bom? Boa noite para vocês e a gente se encontra na próxima live ou, de repente, em algum dos nossos treinamentos, tá bom? Até mais e boa noite para todos.